Oi pessoal, bem-vindos ao Fat Goldfish. O vídeo de hoje ele é especial, pelo menos no meu ponto de vista, porque eu vou tratar de um assunto que confunde muitas pessoas. Uma das coisas pelas quais me atraem nesse hobby de manter kingios, de criar kingios, é justamente essa tradição milenar cultural que existe por trás da criação de cada uma dessas variedades, e que cada uma dessas variedades seguia uma determinada linha de seleção artificial para que elas sejam o que elas são hoje. Então, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre essas variedades de Fancy Kingio que não possuem nadadeira dorsal, principalmente comentar aí sobre o Lionhead e o Hanshu, quais que são as diferenças, quais que são as similaridades entre essas duas variedades de peixe. Mas não só isso, existem várias outras variedades dessas de Fancy Kingio que não possuem a nadadeira dorsal. É o Nankin, o Shukin, o Hanshu, o Lionhead, o Eggfish e muitas outras, como o Celestial, como o Pompom, são outras variedades de Kingio que não possuem a nadadeira dorsal. Então eu vou passar para vocês aí as diferenças principais entre o Lionhead e o Hanshu, que são as variedades aí mais populares, mais queridas de Fancy Kingio, e eu vou apresentar para vocês algumas outras variedades que talvez vocês não conheçam e tentar enquadrar essas variedades numa linha genealógica para que vocês saibam mais ou menos quando surgiu uma, quando surgiu outra e aí vai. Então na realidade é um vídeo bastante interessante. Se vocês gostam e querem entender um pouco dessa diferença, dessa história desses peixes, assiste aí que o vídeo está imperdível. Valeu pessoal! Os Hanshus, assim como os Lionhead, são peixes extremamente populares. Foi feito, inclusive, foi publicado esse ano no boletim informativo da Goldfish Society of Great Britain, da Sociedade de Kingios aqui da Inglaterra, que 46% de todos os sócios da sociedade mantém o Hanshu e que 33% desses sócios reproduzem também esses peixes. Isso é, o Hanshu ele é o peixe mais popular entre aí os sócios da Sociedade Britânica. Esses números, pessoal, refletem aí essa paixão que os hobbyistas têm por essa variedade de Kingio em especial. Eu também posso me incluir nisso, porque eu sou apaixonado assim por algumas variedades de Kingio. Entre elas estão aí os Shirtbud Ryukins e os Hanshus. Eu na realidade gosto de criar e reproduzir justamente o Ryukin e os Hanshus. Existem várias controvérsias da maneira pela qual você identifica um peixe que é de alta qualidade de um peixe que é de baixa qualidade. Por exemplo, a Sociedade Britânica vai fazer aniversário esse ano, a Sociedade Britânica de Kingios vai fazer 70 anos de existência, e mesmo a sociedade tão bem fixada, tão bem estabelecida e tão bem reconhecida como a Sociedade Britânica de Kingios, eles vão alterar pela primeira vez esse ano a maneira pela qual eles julgam os Hanshus. Isso é, até o ano passado a Sociedade Britânica ela julgava esses Hanshus ou Lionheads baseados tanto na visão lateral como na visão superior do peixe. E a partir desse ano eles vão começar a adotar esse modo mais tradicional, que é utilizado aí em competições na China e no Japão, por exemplo, onde analisa-se apenas a visão superior do peixe. Então assim, não é de se estranhar que cause confusão você saber identificar qual que é uma variedade e suas diferenças assim sutis de uma outra variedade, porque você tem sociedades estabelecidas aí há 70 anos como a Sociedade Britânica que estão sempre aí alterando os modos pelos quais eles vão identificar certas características para julgar determinado peixe. Antes mesmo de eu começar a falar sobre as diferenças entre Hanshu e Lionhead, até porque eu não sou uma pessoa que vai assim ao ponto de uma maneira muito direta, eu faço muito arrodeio para chegar onde eu quero. Então espero que vocês tenham um pouco de paciência, mas é porque vale realmente a pena entender como é que funciona todo o processo antes da gente chegar na parte mais básica desse vídeo, que na realidade às vezes nem é assim a parte mais interessante. De similaridade, a gente tem que lembrar que todas essas variedades de Kingios descendem de um único peixe ancestral, dessa carpa cruciana. Por mais diferente que seja uma variedade de Kingio morfologicamente do que outra variedade de Kingio, todas elas possuem a mesma base genética. Acredita-se que a primeira variedade de Kingio
sem a nadadeira dorsal, ela originou-se entre 1360 e 1640. Na realidade, é difícil você estabelecer uma data muito precisa, principalmente nessas variedades mais ancientes de Kingill, porque não existia muitos registros detalhados naquela época. Então, às vezes, acha-se um registro novo, ou faz a datação, às vezes de um pote que tem um desenho de um Kingill ali, que se relembra uma variedade, e a ciência está sempre aberta a novas informações e às vezes essas datas elas são alteradas. Então, pessoal, eu criei essa tabela para vocês darem uma olhadinha. Eu não considerei muitas outras variedades para colocar nessa tabela. Eu coloquei apenas as que são mais populares, e eu desconsiderei algumas como Celestial, como Pompom. Eu coloquei apenas as que são mais similares aí uma da outra e que causam mais confusão nas pessoas. Então acredita-se que a linhagem desses peixes mais modernos originou-se como Eggfish na China por volta de 1360 e 1640. Quanto mais moderna é a variedade, melhor são os registros que nós temos dela. Depois você tem o Lionhead, que foi desenvolvido entre 1700 e 1800. Você tem uma outra variedade de Kingill também, chamada de Nankin, que é muito popular no Japão, que foi desenvolvida aí entre 1748 e 1750. O Hanshu, embora muitas pessoas considerem que ele foi uma variedade de Kingill desenvolvido primeiro na China e depois aperfeiçoada no Japão, ele ainda é classificado como uma variedade desenvolvida no Japão, entre 1853 e 1889. Depois disso você tem o Shukin, que o Shukin ele foi desenvolvido a partir de uma reprodução de Hanshu com Oranda, se eu não me engano, e foi criado em 1892. Então tá vendo que quanto mais modernos são essas variedades, melhor são os registros deles e menor é essa diferença de tempo que eles acreditam que o peixe foi criado. E você tem a variedade bem moderna como o Lionshu, por exemplo. Embora você tenha esse Lionshu com as mesmas características já há muito mais tempo na China ou no Japão, a Tailândia ela procurou desenvolver e aperfeiçoar uma linhagem de Lionshu exclusiva. E em Singapura, durante um show em Singapura em 2006, foi reconhecido o Lionshu como uma variedade única. Porém, o fato de Singapura ter reconhecido o Lionshu como variedade não significa que a China, que o Japão, que a Inglaterra ou mesmo o Brasil, vão passar a reconhecer o Lionshu como uma variedade. Então assim, pessoal, é difícil você conseguir identificar o que é um peixe do que é um outro peixe, de variedades, principalmente dessas que são similares, quando você não tem um consenso mesmo entre essas sociedades. Cada uma delas avalia o peixe, vê o peixe da maneira que eles acham convenientes. Embora o padrão, os estándares para cada uma dessas variedades, elas se diferenciem um pouco entre um país e outro, e aí vai, elas possuem algumas coisas que são bem similares e algumas coisas que você pode utilizar para identificar se seu peixe é um Lionhead, se seu peixe é um Hanshu, se seu peixe é um Nankin, se seu peixe é um Shukin, e aí vai. Outra coisa que a gente precisa entender também é que quando você começa a desenvolver uma determinada variedade, ou seja, o camarada ele está criando um Hanshu e ele quer desenvolver Hanshus e ele pretende desenvolver Hanshus de alta qualidade até para um dia aí, disputar competições ou exportar para o mercado internacional quando as exportações forem abertas novamente no Brasil, e ele quer se enquadrar nesses estándares para poder conseguir produzir peixes de qualidade. A gente tem que entender que quando você produz um Hanshu, você tem centenas de alevinos. Dessas centenas de alevinos, você vai ter uma pequena proporção que apresenta essas características perfeitas dentro da variedade. E você vai ter uma outra proporção que não apresenta essas características perfeitas. Então, quando esses criadores eles fazem a seleção rigorosa, você vai ter Hanshus de alta qualidade. Quando esse criador ele não faz uma seleção rigorosa e tenta crescer a maior quantidade de Kingills que eles têm para colocar esses peixes no mercado, até para que ele tenha um preço melhor dentro do mercado, ele precisa vender muito peixe, você acaba com muitos peixes de baixa qualidade dentro do mercado, e são peixes que seriam descartados se eles estivessem em outro país ou seguindo alguma outra linha de cuidados que criadores têm. Então o que acontece é que muita gente às vezes está com peixe de baixa qualidade, e como esse peixe dela não relembra muito bem o Hanshu, não tem aquelas características muito perfeitas dentro do Hanshu, essa pessoa ela começa a pegar aquele peixe e tentar enquadrar aquele peixe com aquelas características em alguma outra variedade. Por exemplo, você pega, às vezes a pessoa ela tem um Hanshu que não tem aquele corpo com aquela curvatura perfeita, e aí vai, é um pouco mais alongado, aí o camarada ele pega e fala:
opa, meu peixe ele não parece muito com ranchu, então, obviamente, ele é um eggfish, ele é um maruco, que ele é perfeitamente igual a um maruco. Pessoal, a gente tem que entender que, embora seja uma coisa natural de nós fazermos, tentarmos associar o que a gente tem a uma variedade pré-definida, não é assim que isso funciona. Por exemplo, eu vejo muita gente dizendo que o ranchu deles não é um ranchu, é um eggfish, é um maruco. Mas na realidade, esse maruco, ele é uma variedade que foi desenvolvida na China, uma variedade anciente e que é extremamente rara fora do Oriente. Isso é, aqui na Inglaterra, por exemplo, alguns anos atrás, um camarada apresentou aqui na Bristol Society alguns marucos, alguns eggfishes, e foi assim, todo mundo adorou, porque é super raro de ver esses peixes. E no Brasil, todo mundo tem o maruco, entendeu? É impressionante. Então assim, não é porque aquela variedade ela se assemelha a uma outra variedade, que quer dizer que ele seja aquela variedade. Pode ser simplesmente um ranchu de baixa qualidade. E é difícil de entender essas coisas justamente por causa da genética. Não é que o seu peixe ele não é um eggfish. Se ele está dentro daquele padrão para o eggfish, ele é um eggfish, ele é um maruco. Porém, ele não pertence a uma linhagem pura de eggfish ou de marucos. Isso é, quando você reproduzir aquele eggfish que você acha que tem, difícil, você vai produzir uma quantidade muito grande de alevinos que não vai ter as mesmas características que ele. É mais ou menos assim, você tem um ranchu, seu ranchu é lindo, perfeito, ele está dentro desse padrão internacional aí de morfológico, isso e aquilo outro, show grade quality, assim, peixe lindo. Você reproduz esse peixe, você vai ter centenas de alevinos. Dessas centenas de alevinos, você vai ter um descarte muito grande para você produzir um peixe com aquela qualidade. Por exemplo, a Bristol Society aqui da Inglaterra, ela publicou, fez uma pesquisa entre os sócios delas, e para você produzir, por exemplo, um lionhead ou um ranchu, você tem 150 descartes para produzir um peixe de alta qualidade. Só que se você não faz esses descartes, você começa a criar todos aqueles, muitos deles não estão dentro desse padrão perfeito. E muitos deles vão se assimilar mais, por exemplo, a um eggfish, ou a um nanquim, ou a um chuquim, e aí vai. Mas não, quando você reproduzir esses filhotes, você não pode esquecer que eles são filhos de ranchus. E são filhos de ranchus, às vezes, de alta qualidade. E esse filhote, mesmo ele não tendo aquelas características que o pai tem, pode ser que ele vai produzir ranchus também, ranchus bonitos às vezes. Então assim, não é porque o seu peixe ele parece com outro peixe que ele vai produzir peixes dentro daquela mesma linhagem. Vocês estão conseguindo entender a diferença? Porque você tem uma linhagem de ranchu, você tem uma linhagem de maruco, você tem uma linhagem de chuquim, você tem uma linhagem de nanquim diferente. Então quando você tem essas linhagens que tem um sangue mais puro, por assim dizer, ela vai possuir a capacidade de produzir uma quantidade muito maior de filhotes de alevinos com aquelas mesmas características. Então assim, pessoal, é confuso? É confuso, porque justamente porque a gente está falando peixes que têm a mesma base genética e que são extremamente similares. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que eu não estou aqui para dizer que o peixe de ninguém é bonito ou o peixe de ninguém é feio. Eu estou apenas falando desses padrões internacionais que existem para você classificar determinada variedade. Então não levem, ninguém leva isso pro pessoal, entendeu? Eu tô falando para aumentar o aprendizado de vocês assim de uma maneira geral, e vocês utilizam essas informações da maneira que quiser. Mas a grande verdade é que existem muitas pessoas que o peixe dela tá fora do padrão para determinada variedade, e simplesmente é um ranchu às vezes de baixa qualidade, e que as pessoas estão tendo como um eggfish de alta qualidade. Vocês estão entendendo a diferença? Então é isso que eu quero colocar nessa parte inicial do vídeo aí, sobre as similaridades que existem entre esses peixes. Existem variedades diferentes, cada variedade dessa vem de uma linhagem diferente, e essas linhagens elas têm um potencial muito maior de continuar produzindo alevinos dentro daquela mesma linhagem. Por exemplo, se você pegar um peixe de alta qualidade e a média de descarte é de 150 para você ter um de alta qualidade, se você pegar um peixe de baixa qualidade, ou um que você acha que é um eggfish e que aquele peixe ele vai produzir eggfish, para você pegar um outro eggfish de alta qualidade dentro da reprodução desse peixe que você tem, você vai ter uma média de descarte de 2, 3 mil para conseguir produzir um. Enquanto se você tivesse um eggfish de uma linhagem direta, você teria aí uma média de 150, 100 para você produzir um de alta qualidade.
Então é mais ou menos isso que eu quero tentar explicar para vocês. Embora seja confuso, eu espero que as informações que eu passei possam pelo menos fixar esses conceitos na cabeça de vocês. Que realmente existem variedades diferentes, que cada variedade diferente descende de uma linhagem e que essas linhagens elas foram aperfeiçoadas década após década e que as gerações que vão ser produzidas a partir dessas linhagens, ela tem mais ou menos as mesmas características. Isso não quer dizer que mesmo você produzindo peixes dentro da mesma linhagem, você não vai ter peixes que vão apresentar outras características. Às vezes, mesmo quando a gente reproduz ranchu ou reproduz lionhead, com peixes de alta qualidade, por exemplo, você tem uma proporção de alevinos que nascem com a nadadeira dorsal. Então é assim, eles têm esse padrão que vem desses ancestrais dele, tudo isso está embutido nos genes e você sempre vai ter que fazer essas seleções artificiais para você manter certas características dentro de cada variedade. Finalmente agora eu vou partir para o ponto que eu acho que é o título do vídeo e que todo mundo está esperando para ver, que é quais são as diferenças que nós podemos encontrar entre o lionhead e entre o ranchu e como diferenciar os dois aí basicamente. Eu particularmente considero muito difícil você saber identificar o que é um ranchu e o que é um lionhead, principalmente, como eu falei, porque existem linhagens diferentes e que às vezes a visão de uma determinada sociedade não é igual à visão de outra sociedade. Mas essas figuras que eu estou mostrando para vocês, elas apresentam algumas dessas diferenças. Por exemplo, na visão superior do peixe, vocês estão vendo que o lionhead, ele tem esse crescimento do wen ao redor de toda a cabeça dele. Ele possui um corpo curto e um detalhe que às vezes as pessoas não prestam muita atenção é o pedúnculo caudal do peixe, que é justamente essa parte do peixe que está ligado à nadadeira caudal. Como dá para perceber, a nadadeira, esse pedúnculo caudal do lionhead, ele é um pouco mais fino, mais estreito do que o pedúnculo caudal do ranchu. Outra maneira de diferenciar o ranchu do lionhead é o formato da cabeça deles. Você pode dividir a cabeça desses peixes, por exemplo, em três partes, que é o cranial, intraorbital e opercular. O crescimento do lionhead, ele é em toda ao redor de todas essas três partes da cabeça. Quanto que no ranchu, o crescimento do wen da cabeça ele é menos extravagante e ele é mais acentuado na região infraorbital e na região opercular. Outra coisa que a gente pode perceber é que o lionhead, ele tem a curvatura da espinha dorsal dele não é tão acentuada como a curvatura da espinha dorsal do ranchu, por exemplo. O ranchu ele tem uma curvatura muito mais acentuada e a nadadeira caudal deles também apresenta algumas diferenças. A nadadeira do ranchu, por exemplo, ela tem que estar aberta num ângulo mais ou menos de 45 graus. Isso, pessoal, são só algumas diferenças básicas. E são diferenças que nós vamos perceber realmente conforme o nosso peixe ele vai crescendo e vai se desenvolvendo. Porque essas estruturas, por exemplo, como o crescimento do wen, que é esse crescimento que os peixes têm na cabeça, às vezes em forma de amora, essa textura enrugada, ela vai aumentando conforme o peixe vai crescendo. Então nem adianta o pessoal ficar postando foto aí dos peixes deles filhote, perguntando se é ou ranchu, se é um lionhead, quando você ainda não tem todas essas características que são muito básicas para diferenciar cada uma dessas variedades, e essas características elas só vão se apresentar muitas vezes quando o peixe ele já está adulto. Então é realmente uma loteria genética, e saber identificar esses peixes muitas vezes requer um olho treinado. Tem muita gente que posta aí ranchu como lionhead como ranchu, é difícil de identificar sim, e como eu falei antes, muitas dessas pessoas elas fazem essas associações para tentar enquadrar o peixe delas dentro de uma determinada variedade. Para ficar assim um pouco mais fácil, para tentar identificar a diferença, eu vou colocar aqui do lado fotos de um ranchu e de um lionhead que representam muito bem cada uma das variedades. Então dá uma olhada nessas fotos. Outra coisa, procura se informar mais sobre quais são os estándares para cada uma dessas variedades. Principalmente se você é um produtor e você está pensando em um dia exportar esse peixe e que identifica qual que é o seu mercado.
está querendo importar esse peixe, exportar esse peixe para lugares como aqui na Inglaterra, Europa, ver quais são os estándares que esses países utilizam, busca nas sociedades que esses países fazem parte, as fichas com os estándares para cada uma, para que você possa identificar quais são daqueles peixes que você tem, os que se assemelham mais a esses estándares, e começa a reproduzir e selecionar peixes dentro de determinado padrão. Eu acho que um vídeo, que nem esse vídeo que eu fiz hoje, ele vai deixar as pessoas às vezes com mais dúvidas do que os que ela tinha quando o vídeo começou. Mas é isso que eu acho interessante nesse hobby e nos químicos assim de uma maneira geral. É sempre ter muita coisa que a gente pode estar aprendendo, que a gente pode estar se aperfeiçoando quando a gente cuida desses peixes. E que realmente existe um material muito grande com relação a isso e que vale a pena a gente estudar. Eu vou deixar por acaso aqui na descrição do vídeo o site da Bristol Aquatic Society aqui da Inglaterra, que disponibiliza muitas dessas fichas com os estándares para os peixes, isso e aquilo, para as pessoas que querem se informar um pouco mais a respeito também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, eu espero que de alguma maneira eu tenha ajudado vocês a esclarecerem aí alguns desses pontos com relação às diferenças entre algumas dessas variedades que não possuem nadadeira dorsal. É uma história muito interessante, é uma história que tem uma literatura muito abrangente, muita coisa para a gente estar aprendendo. Se vocês gostaram do vídeo, dá aí o seu curtir, inscreva-se no meu canal e com certeza até a semana que vem. Valeu, pessoal!